Olá! Vamos mergulhar numa ideia que, para ser sincero, a maioria de nós nem pensa duas vezes sobre ela. A de que mais tecnologia é sempre igual a mais progresso para todo mundo. Mas será que a história é mesmo assim tão direta? Pois é, essa é a grande pergunta, não é? A gente tende a pensar na tecnologia como, sei lá, um martelo, uma ferramenta neutra que se pode usar para construir uma casa ou para quebrar uma janela. A escolha é nossa. Mas e se não for bem assim? E se a própria tecnologia já tiver, de alguma forma, um papel ativo em como o nosso mundo se molda, muitas vezes de jeitos que a gente nem imagina? A gente conhece bem essa historinha, não é? É o que chamam de modelo linear. Funciona assim. Um cientista tem uma ideia genial no laboratório, essa ideia vira uma tecnologia nova, uma empresa pega essa tecnologia, lança no mercado e, pronto, a sociedade inteira avança. É uma narrativa super simples, super otimista e, vamos combinar, muito fácil de acreditar. Pois bem, é exatamente a essa crença que os estudos dão o nome de mito do progresso. É essa ideia de que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia é uma espécie de força da natureza, sabe? Algo neutro, que avança por conta própria e que, no final das contas, vai sempre gerar mais riqueza e bem-estar para todo mundo. É como se a tecnologia fosse um motor que não para nunca e que só nos leva para frente. Só que, lá pelo meio do século XX, essa visão tão otimista, tão arrumadinha, começou a rachar. E feio. A fundação dessa ideia começou a mostrar umas fendas bem sérias. E o ano de 1962, nossa, foi um verdadeiro divisor de águas. De um lado, o livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, escancarou como os pesticidas, uma tecnologia de progresso, estavam na verdade a envenenar o planeta. Ao mesmo tempo, o escândalo da talidomida, um remédio tido como um milagroso que causou defeitos horríveis em bebés. E, para completar, o Thomas Kuhn publica um livro que basicamente diz: pessoal, a ciência não é essa caminhada retinha e objetiva em direção à verdade que vocês pensam. De repente ficou claro que o tal progresso podia ter consequências terríveis e totalmente inesperadas. E aí, a ficha caiu. A sociedade começou a perceber que o progresso não era de graça. Pelo contrário, ele vinha com uma fatura bem cara. Custos sociais, ambientais, éticos, coisas que aquele modelo linear, tão bonitinho, simplesmente fingia que não existiam. E foi a partir daí que surgiram, basicamente, duas maneiras completamente diferentes de enxergar essa relação entre nós e a tecnologia. Vamos ver isso mais de perto. De um lado, a gente tem a visão tradicional. Para ela, a ciência é objetiva, neutra, não tem valores. A tecnologia é só a aplicação dessa ciência, uma ferramenta. E o desenvolvimento? Isso é fácil, é crescimento económico, é o PIB a subir. Agora, do outro lado, temos a visão crítica, que vem muito dos estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade, ou CTS. Para essa visão, a história é outra. A ciência é, sim, influenciada por valores da sociedade. A tecnologia não é só uma ferramenta, é um sistema complexo que nos molda tanto quanto moldamos. E desenvolvimento de verdade, isso vai muito além do dinheiro. É sobre liberdade, sustentabilidade, bem-estar. Isso leva-nos a uma pergunta que parece estranha à primeira vista, mas que é genial. Foi feita por um pensador chamado Landon Winner. Os artefatos têm política? Ou seja, será que um objeto, uma coisa, como uma ponte, um prédio, um algoritmo, pode ter uma ideologia política embutida nele? A resposta é sim. E o exemplo mais famoso é o das pontes de Long Island, em Nova York. O urbanista Robert Moses, lá pelos anos 20, construiu uma série de viadutos que davam acesso a parques e praias. Só que ele fez esses viadutos de propósito, bem baixinhos. Porquê? Simples. Porque os autocarros públicos, que eram altos, não conseguiam passar. E quem é que usava autocarro naquela época? Principalmente a população mais pobre e minorias. O resultado, na prática, essa gente era impedida de chegar aos parques. O design da ponte, o betão e o aço carregavam um preconceito social. Não era neutro de jeito nenhum. Ok, mas isso é um caso antigo, certo? E hoje em dia, como é que essa discussão sobre inovação acontece no mundo real? Bom, uma pesquisa foi dar uma olhada num programa universitário aqui no Brasil chamado ProEm. A ideia do programa é justamente essa: pegar ideias inovadoras e ajudar a transformá-las em negócios, em startups. É um retrato perfeito de como se pensa em inovação hoje.
E o que é que a pesquisa descobriu? Que o programa funciona quase que totalmente dentro daquela primeira caixinha que a gente viu, a visão tradicional da inovação. O tal mito do progresso continua vivíssimo. Um dos participantes resumiu a filosofia perfeitamente com esta frase: "E o mercado é que regula o negócio." Ou seja, o que manda, o que guia as decisões, não é necessariamente o impacto social ou ambiental, mas sim o que o mercado dita. E esta outra fala deixa ainda mais claro: o importante é ter lucro. De novo, não há nada de errado em querer ter lucro, claro que não, mas o ponto é que isso mostra como a visão tradicional, focada no económico, continua a ser a principal engrenagem por trás de muita da inovação que se vê por aí. E isso tudo leva-nos a uma pergunta ainda maior, talvez a mais importante de todas. Quando se fala que a inovação serve para o desenvolvimento, do que é que se está a falar afinal? Porque aqui, de novo, temos duas visões que batem de frente. A visão tradicional diz que desenvolvimento é igual a crescimento económico. É o PIB. Se os números da economia sobem, o país está a desenvolver-se. Ponto final. Já a visão crítica, muito inspirada no trabalho do economista Amartya Sen, diz que não. Desenvolvimento de verdade é outra coisa. É sobre expandir as capacidades e as liberdades das pessoas. É sobre dar a elas a oportunidade de escolher a vida que elas querem viver. Numa visão, as pessoas são basicamente consumidores, trabalhadores, pequenas peças numa grande máquina económica. Na outra, elas são o centro de tudo. São agentes de mudança e a sua liberdade e bem-estar são a verdadeira régua para medir o progresso. E aqui está o ponto-chave de tudo isto. A maneira como se define o que é progresso não é só uma discussão teórica da academia. Não mesmo. Essa definição molda as políticas públicas que são criadas, as tecnologias que recebem investimento e, no fim do dia, o tipo de futuro que estamos a construir. O que nos deixa com esta última pergunta, para a qual não há resposta fácil. Se a tecnologia não é neutra, se ela carrega os nossos valores e as nossas escolhas dentro dela, então quem é que está a decidir? Quem tem o poder de escolher que futuro essa tecnologia vai construir? É algo para todos nós, como sociedade, pensarmos a sério